Olá, amigos do nosso grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos. E hoje nós iremos abordar o tema O que é a matéria, mas sob a ótica da visão espírita. Então vamos recordar o que nós vimos anteriormente, referente à visão material a respeito da matéria, a visão do mundo em que nós nos encontramos. Kardec coloca na questão número 27 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ao que então os espíritos respondem: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. O que significa que, esboçando em uma figura, nós poderemos representar a base do universo como sendo matéria e espírito. E acima disso tudo, que é a obra da criação, nós encontramos o próprio Criador, que é Deus, supervisionando a tudo o que existe. Então, Deus, espírito e matéria constituem de fato tudo aquilo que pode ser imaginado no universo em que nós estamos. Então, recordando o que foi visto anteriormente, nós agora iremos mudar um pouco o enfoque, pensando que quando nós falamos a respeito da visão da matéria sobre a ciência, a visão da ciência a respeito da matéria, nós estamos tendo a visão dos espíritos enquanto encarnados, porque todos somos espíritos. Mas, enquanto estamos na matéria, nós temos uma visão que é pautada apenas nos nossos órgãos sensoriais, nos nossos sentidos. Então, nós utilizamos a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição do corpo físico. E, portanto, imaginaremos, através dessas experiências, que tudo o que existe é apenas o que os nossos órgãos dos sentidos podem captar. Assim sendo, como fica essa visão materialista, esta visão terrena da ciência a respeito do que vem a ser matéria? A visão terrena da matéria nos diz o seguinte, que matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que significa que esse conceito de massa refere-se a qualquer coisa que exista, porque é feito de matéria, e a matéria pode ser medida em gramas, em quilogramas, em toneladas, com a utilização de uma balança. E esta massa, este corpo, ele vai ocupar um lugar no espaço, é o seu volume. E este volume pode ser medido em centímetros cúbicos, em metros cúbicos, em mililitros, em litros, enfim, em diversas unidades que expressam o volume total ocupado por aquele corpo. Imaginemos então o seguinte, nós sabemos que existem três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Imaginemos, portanto, três balões, cada um cheio com uma dessas substâncias. Se nós estourarmos o primeiro balão, que contém um sólido no seu interior, devido à ação da gravidade, aquele corpo sólido virá ao chão e não irá sofrer uma deformação, mantendo a sua forma, mantendo a sua massa, mantendo o seu volume intactos. Portanto, isso é uma característica importante da matéria no estado sólido, manter o seu formato, manter o seu tamanho, manter as suas dimensões, a sua massa, o seu volume, mesmo quando sobre ele atue uma força. Por outro lado, se nós estourarmos o balão que contém líquido no seu interior, esse líquido também será atraído para o chão, mas ao entrar em contato com a superfície, não mais manterá sua forma, irá se esparramar. Será mantida a mesma massa, porque não sumiu nenhuma substância, ela continua a existir na mesma quantidade. O volume também será o mesmo, apenas modificando o seu formato, mas não irá manter a forma, que é o que acontece com o corpo sólido, com a bola. O líquido não, vai se esparramar, moldando-se a superfície que o contém. Isso é uma característica importante dos líquidos. Também sofrem a ação das forças, mas eles
se adaptam ao ambiente onde estão, assumindo o formato do recipiente. É uma característica importante dos líquidos. E, por fim, podemos falar em relação à substância gasosa. Se sofrer também a ação de estouro, ao invés de cair, o gás irá se expandir, se misturar, se espalhar na atmosfera. Esta é uma característica importante desses gases. Não sofrerão a ação das forças da mesma forma como os sólidos, como os líquidos. Os gases tendem a se expandir muito mais, mantendo a sua massa, mas não mantém o volume nem a sua forma. Mantém a massa porque não deixa de existir, mas não pode mais ser contido. A sua tendência é ocupar totalmente o espaço onde eles estão. Esta característica é muito importante para nós percebermos a característica da resistência dos materiais. Os sólidos resistem muito mais à ação de uma força. Nós não conseguimos atravessar uma parede, um móvel de madeira. Mas se aplicarmos uma força excessiva sobre esse elemento sólido, ele irá se deformar de maneira permanente. Já os fluidos, como os líquidos e os gases, eles se adaptam muito mais. Eles resistem menos às forças e têm mais capacidade de se adaptarem. É por isso que nós podemos andar aqui sobre o solo, atravessando a atmosfera, e também podemos andar atravessando rios, lagos e mares, porque os líquidos e os gases assumem a forma ao nosso redor. Nós andamos e eles se deslocam, facilitando, portanto, o nosso deslocamento. Vimos também que a matéria apresenta-se, portanto, de duas formas principais, duas grandes categorias. Quando nós estamos falando de corpos, estamos falando de algo que apresenta uma forma definida, um volume definido e uma massa constante. É a característica das substâncias sólidas. No nosso corpo físico, nós encontramos diversos materiais sólidos, como, por exemplo, os nossos ossos. Mas nós também podemos falar de uma outra categoria, que são os fluidos, dividido em dois tipos. Os líquidos, como, por exemplo, o nosso sangue, como a urina, a água que está em nosso corpo, são fluidos que fazem parte do nosso organismo. Mas há também fluidos gasosos que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. É o caso do oxigênio, tão vital para que nós nos mantenhamos vivos. Então, finalizaremos esta visão material falando a respeito dos reinos da natureza novamente. Nós vimos que o reino mineral se caracteriza por matéria não viva. Nós podemos dizer também matéria inerte, significa a mesma coisa, não apresenta vida. Com isso, nós percebemos que no reino mineral nós encontramos corpos, como as montanhas, como as rochas, como a areia do mar, como o solo, porque todos eles são não vivos. Mas encontramos também fluidos, no estado líquido, como é o caso da água, que compõe os oceanos, os lagos, os rios, e também que compõe a atmosfera, no estado gasoso. Depois, o reino vegetal se caracteriza por ser matéria que apresente a característica de vida. Porém, não é uma matéria animada, ela não é móvel, ela fica estática, parada no mesmo lugar, retirando do ambiente ao redor tudo o que precisa para a sua sobrevivência, através do solo principalmente. Avançando um pouco mais, o reino animal se caracteriza por seres que contêm matéria viva, que são animados, mas que agem exclusivamente por instinto, são instintivos. Isso significa que eles desempenham as suas atividades de acordo com uma programação biológica que está contida no seu DNA. Agem impulsionado por forças irresistíveis, que são também de origem divina, mas que seguem uma programação e que se repetem de geração após geração. Nós não vemos animais frequentando faculdades, não vemos animais construindo pontes para atravessar rios, ou então desenvolvendo instrumentos, medicando-se, desenvolvendo agricultura, que são características propriamente humanas. Por isso a doutrina espírita costuma separar os seres humanos, que na verdade têm corpos animais, mas costuma fazer a distinção
por dizer que são seres vivos, dotados de matéria animada, que agem por instinto, mas também apresentam um outro atributo, que é a inteligência. Entendendo-se aqui como inteligência a capacidade de se comunicar, de escrever, de ler, de alterar o ambiente ao seu redor de acordo com as suas necessidades, como, por exemplo, derrubar uma área de floresta para plantar agricultura, ou para construir uma casa com mais de um andar, utilizando os seus cálculos e a sua inteligência para dimensionar os objetos, enfim. Nós alteramos o ambiente de acordo com as nossas necessidades e conveniências, o que não acontece com os animais. Visto isso, podemos agora passar adiante. Então agora nós veremos a visão do que vem a ser a matéria segundo a ótica dos desencarnados. A ótica da ciência é a que se aprende nas escolas no mundo físico. Portanto, é uma visão materialista. Agora, a visão dos desencarnados aborda uma nova ótica, já daqueles que não fazem mais parte do mundo material. E, portanto, observarão a matéria segundo um outro ponto de vista, distinto dos seres humanos que estão encarnados. Assim, nós observamos a pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, de número 22, colocando-se então uma visão materialista para a apreciação dos espíritos. Pergunta então Kardec: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, ou seja, um comprimento, ele pode ser medido, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Ou seja, Kardec coloca uma visão da ciência que apenas considera existente, que apenas considera material, aquilo que nos fere os sentidos, como dissemos, a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Então, a resposta dos espíritos é o seguinte: do vosso ponto de vista, elas o são. Por que não falais senão do que conheceis? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode, por exemplo, ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então são os espíritos descrevendo a matéria segundo a sua visão. Nessa resposta, eles nos falam a respeito daquilo que nós conhecemos como matéria enquanto estamos no mundo material. Uma visão da matéria que nós observamos ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, ele se refere à matéria que constitui o mundo espiritual. Sim, porque mesmo sendo o mundo dos espíritos, não acessível aos nossos olhos, à nossa audição, ao nosso olfato, ao nosso paladar, ao nosso tato, segundo a ótica comum, deixando-se de lado os médiuns, este mundo espiritual é de fato um mundo material. Não é a mesma matéria tal qual nós conhecemos aqui na Terra, mas é um mundo material, onde existem edifícios, onde existem meios de transporte, onde existem alimentos, enfim, coisas que nós veremos um pouco mais para frente, na sequência dos nossos estudos. Mas o mundo espiritual é também constituído de matéria. Matéria diferente da que conhecemos no mundo físico, mas ainda assim matéria. Continua então Kardec na pergunta 22A. Que definição podeis dar da matéria? Agora é uma visão da matéria sob o ponto de vista dos espíritos, diferente da nossa visão aqui da Terra. Aqui na Terra nós achamos que a matéria é tudo, que tudo é material e que, portanto, se resume à matéria. Do ponto de vista espiritual, onde a realidade do espírito é mais forte, mais significativa, mais consciente, a matéria é abordada sob uma nova ótica. Porque nos falam os espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Eles colocam, portanto, a palavra espírito no centro dessa frase. Não é a matéria que é o centro, mas sim o espírito, o ser que pensa, que age, que tem
consciência, diferentemente dos outros reinos da natureza, que no máximo podem desenvolver instintos, mas não inteligência. Então, continua o Espírito de verdade. É o instrumento que o serve, ou seja, serve o Espírito, e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Então, uma visão muito mais de utilidade da matéria e não de finalidade. Na visão material, a visão materialista, a matéria é tudo. Na visão espiritual, a matéria é um instrumento que nós, espíritos, utilizamos. Então, coloca o espírito no centro da importância e não a matéria. Daí, então, vem o comentário de Kardec. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Novamente, o codificador, colocando também o espírito no centro da questão. Para que possamos compreender um pouco mais a respeito dessa visão, tomemos uma figura para podermos compreender. Nessa figura que nós observamos, temos ali 4 pessoas. Aos olhos do mundo, são trabalhadores rurais que estão cultivando o seu alimento. Em uma visão espiritual, nós temos ali 4 seres, 4 espíritos, utilizando-se da matéria, que são seus corpos físicos, que são as enxadas, e eles atuam sobre a matéria. Utilizam o seu corpo e a enxada para poder cultivar a terra, produzir alimentos, que serão utilizados na nutrição do seu corpo físico. O que significa, então, que essas pessoas estão desenvolvendo atividades com o auxílio da matéria para atuarem sobre a matéria, fazendo com isso um trabalho de desenvolvimento de suas habilidades, de suas potencialidades, e ao mesmo tempo conservando os instrumentos, que são seus corpos físicos, para fazerem bom uso dele e progredirem na escala dos espíritos. Observamos com isso uma grande diferença entre a visão meramente humana, terrena, física, materialista da matéria e uma visão mais espiritualizada, onde sabemos que devemos conservar o corpo físico, que não devemos acelerar a sua destruição, mas, ao mesmo tempo, não devemos achar que ele é o mais importante, pois, na verdade, o que importa realmente somos nós, os espíritos imortais, que habitamos este corpo. Nós não somos o corpo. Mas, a este respeito, aguardemos os nossos próximos encontros. A todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima, amigos.